estamos nós para mais um momento de reflexão, que nós lhe chamamos tantas vezes. E hoje, para quem viu o nosso post no Facebook ou na página da Associação, temos como título Caminhos a Trilhar. E eu vou iniciar esta palestra com um excerto de um parágrafo que se encontra num livro que se chama precisamente O Sentido da Vida, um livro escrito por Leon Denis. E nesse parágrafo ele diz-nos assim: a vida é um rio cujas nascentes se perdem no desconhecido do tempo e do espaço, cujas águas rolam através do infinito para desembocar no oceano longínquo da perfeição. E nós, seres humanos, habitantes dessa água da vida, estamos no meio do rio, a ver passar as correntes, com incrível rapidez, a avançar para o seu objetivo. Cheios de angústia, porém, agarramo-nos às raízes, penduramo-nos nos ramos, abraçamo-nos uns aos outros, na esperança de nos apegarmos. Esta passagem deste livro mostra-nos como o real sentido da nossa vida anda um bocadinho desfasado do verdadeiro propósito que ela deve ter. Vivemos, de certa maneira, numa grande ilusão. E essa ilusão distancia-nos do motivo pelo qual nós estamos aqui na Terra, que é, como sabemos, assim nos diz o Espiritismo, o de evoluirmos moral e espiritualmente. E assim nos diz o Espiritismo já desde o século XIX. Ouvimos dizer também, com algum lamento, que a nossa jornada aqui na vida, que nós chamamos à nossa vida ou ao nosso caminho uma jornada, dizemos tantas vezes que esta jornada é longa. Queixamo-nos disso. E sim, de facto, ela é longa até se pensarmos no quanto ainda nos falta para atingirmos o tal patamar da perfeição. Mas isto não quer dizer que a vida seja o que nós também muitas vezes dizemos, que ela é uma via sacra, nem tão pouco podermos dizer que ela é um mar de rosas. Nós também sabemos que ela não é. O caminho, quando se assemelha a nós a um caminho ainda longo, difícil, só nos vai parecer árduo se nos colocarmos na posição de rebeldia e para quem estabelece como paradigma da vida a matéria. Porque se visualizarmos, conforme o Espiritismo nos ensina, que o caminho que está para percorrer, que a nossa própria vida se encontra sob o olhar muito mais do campo espiritual do que propriamente da matéria, isso automaticamente nos possibilita encarar esta vida, a tal jornada terrena, de forma menos penosa, mais esperançosa. Mas, para que isso se torne realmente algo menos penoso, mais esperançoso, importa que nós tomemos algumas atitudes. Porque não basta apenas dizermos que queremos, então eu já sei isto a partir de agora, então eu quero que a minha vida seja mais leve, vou encarar tudo com maior esperança. As coisas não funcionam assim. Nós precisamos de nos apoiar e, felizmente, temos, ao longo deste percurso, deste tal caminho a trilhar, muitos recursos, muitas ferramentas que nos possibilitarão traçar passo a passo com maior leveza, com maior esperança, com menos dor. Mas o primeiro apontamento que nós precisamos de fazer aqui hoje é de que não existe propriamente um caminho já delineado. Nós falamos tantas vezes do destino, que nos está destinado, enfim, expressões como esta. Nós precisamos é de encontrar o nosso próprio caminho. Não precisamos, por exemplo, de encontrar o tal caminho para depois de o encontrarmos, passarmos a acertar de vez. Porque cada um encontra-se a percorrer a estrada certa, no momento exato, em conformidade com o seu estado evolutivo. É o mesmo que dizermos que estamos todos no ponto certo, no momento certo, a fazer aquilo que precisamos fazer.
Um segundo apontamento de hoje é de que ninguém nasce para se deleitar, mas também ninguém nasce para sofrer. E essa ideia também existe muito entre nós. A vida é de cada um. Nós podemos inclusivamente estragá-la como nós quisermos. Ninguém nos impede disso. Mas precisamos de compreender que todos os nossos movimentos são ditados pela nossa livre vontade. E o Espiritismo vem nos dizer isso, que nós temos liberdade de escolha, temos o tal livre-arbítrio. Então, em cada gesto da nossa vida, a escolha é nossa. Nós é que traçamos a nossa felicidade, nós é que construímos a nossa própria infelicidade. E ninguém amarra a nossa vida com mesinhas que alguém nos fez. De que é que nos serve culpar ao A, de culpar a B, ou mesmo até culpar a Deus pela nossa atual situação? De nada. A única coisa que a nossa vida se amarra ou se encontra amarrada é às escolhas que nós fazemos ou que já fizemos. Não é às mesinhas. Porque, como eu vos disse, e aliás diz também André Luiz, nós hoje estamos no ponto exato da evolução, para o qual nós mesmos nos preparamos, com os recursos mais adequados à solução dos nossos problemas e também segundo os compromissos que abraçamos. Então há que fazer melhores escolhas, aprender a traçar o tal caminho da melhor forma possível, não é? Proceder, por exemplo, de forma mais refletida, para que esta experiência terrena não se venha a transformar naquilo que nós consideramos uma vida de caos. Nós não queremos isso para nós. Quem quer? Ninguém. Então, se nós também escolhemos o que vestir, se nós escolhemos, por exemplo, o que calçar, nós até escolhemos o que comer, escolhemos o caminho por onde queremos ir, e não fazemos nada disso de qualquer jeito, nós precisamos de compreender que também assim deveríamos proceder nas restantes grandes escolhas, imprimindo-lhes alguma reflexão e, claro, tentando ser o mais responsáveis possível em cada uma dessas situações. E esses dois hábitos nós temos ainda em muita escassez, ou seja, nós não estamos propriamente habituados a refletir muito sobre as coisas e a imprimir àquilo que fazemos grande sentido de responsabilidade. Nós vamos muito pela onda. Se aquele faz, então eu também posso. Não é? Não há muito que pensar, é fazer e pronto. E depois damos connosco a cair novamente no erro, erros que, sem nós sabermos, provavelmente já nos acompanham de há muitas encarnações. Então nós precisamos, como diz o Espiritismo, de antes de tudo, começar a educar a nossa mente. E isso implica a necessidade da disciplina, como se falou aqui na semana passada. Porque a disciplina de que se falou na semana passada era um dos caminhos a trilhar. Mas há outros, como nós veremos. Nós precisamos, por exemplo, de nos libertar dos nossos instintos, e isso requer também grande autoconhecimento, ou seja, iniciarmos um percurso melhor de autoanálise, começarmos a ver aquilo que fazemos, ponderar mesmo se temos vindo a agir de forma correta. E o que é a forma correta? É sentir-se se aquilo que fazemos, se aquilo que dizemos, magoa ao próximo. Choca com os valores, né, da nossa sociedade. E ainda precisamos também de treinar, por exemplo, o nosso desapego. Para não ficarmos, como dizia lá no texto do livro O Sentido da Vida, agarrados uns aos outros, agarrados àqueles ramos, na tentativa de nos fixarmos, de nos apegarmos eternamente às coisas que tanto consideramos importantes, que tanto amamos. E isso implica treinar o desprendimento. Ainda há outro caminho a trilhar, que é o de granjearmos por obter um coração puro. E isso só se consegue com constante renovação íntima. Com esta análise, que eu também já falei, que precisa de ser mais presente no nosso dia-a-dia. Então o caminho faz-se, como nós vemos, com a disciplina, de que já se falou, com o tal autoconhecimento, com desprendimento, com renovação íntima, e a forma de adquirirmos estas aprendizagens todas é apenas uma: fazer. Não podemos deter-nos
neste mundo, esperando, até estou a utilizar o gerúndio assim de propósito, não é? É preciso fazer, até mesmo errar, depois refazer, porque isso é que é o tal trilhar o caminho. Deus, que é todo amor, oferece-nos múltiplas oportunidades, podemos dizer. E Ele entrega-nos, então, nós chamamos de dificuldades. Mas, na verdade, aquilo que nós vemos como dificuldades, que achamos que Ele nos dá como castigo, Ele entrega-nos tarefas. Na visão dele são tarefas, são desafios. E essas tarefas, esses desafios, são sempre compatíveis com as nossas forças, estão sempre de acordo com as nossas capacidades e de acordo com o nosso grau evolutivo. Porque Ele, o Criador, sabe que realizarmos bem essas tais tarefas, que no fundo também foram compromissos que nós mesmos assumimos, constitui para nós um fator importante para a nossa evolução espiritual. Porque nós só chegaremos àquilo que nós tanto dizemos, o mundo ideal, com o esforço de todos nós. E o nosso, inclusive. Não podemos estar só à espera que o outro faça, que o outro dê, não é? O Criador sabe que para nós realizarmos bem as tais tarefas, os tais compromissos que nós mesmos assumimos, nós precisamos que isso constitui o tal fator importante para nós evoluirmos, não é? E que nós somente chegaremos, a um mundo ideal com o esforço de todos. Então, eis aqui uma outra necessidade no nosso caminho. E a Ana, hoje no Evangelho, falava precisamente dessa necessidade, que é a necessidade de nos esforçarmos, de trabalhar. O grande instrumento da nossa evolução, aquilo que realmente permite a lapidação das nossas virtudes é, conforme também nos diz o Espiritismo, o trabalho. Mas para nós alcançarmos as nossas conquistas morais, nós precisamos de entender não o trabalho como apenas o trabalho físico, o trabalho intelectual, ou seja, nós precisamos de ultrapassar esse exercício que é feito pela nossa inteligência e reconhecermos as nossas potencialidades, reconhecermos as nossas dificuldades, ganharmos a tal vontade de nos modificarmos. E nós só fazemos isso com um trabalho que não é exterior, é um trabalho que é interior. Nós vemos sempre o trabalho como uma coisa de fora, que nos vai propiciar, obviamente, o nosso sustento, o nosso conforto, não é? A concretização de muitos objetivos, a realização de muitos sonhos, de alguns desejos. Mas, na verdade, nós estamos cá, sim, para esse campo, mas também não podemos esquecer essa necessidade de trabalharmos intimamente a quem somos, descobrindo as nossas potencialidades, como vos disse, e as nossas dificuldades. Volta e meia, até surge assim uma notícia de que alguém, por exemplo, muito bem sucedido, que após alcançar muitas conquistas pessoais e até o sucesso profissional, acaba por doar a maior parte dos seus recursos a fundações de beneficência. E por que será que essas pessoas fazem isso? Cansam-se de ter dinheiro? É porque essas pessoas reconhecem que as conquistas materiais são incapazes de nos fazer felizes. Que, independentemente do conforto que essas conquistas nos propiciam e nos possam oferecer, que não é o tal trabalho exterior o que é fundamental, mas o trabalho interior. Também assim diz o Espiritismo. E por isso é que eu digo, e vou dizer agora, que o Espiritismo não é apenas aquela voz de consolo que a gente vem ouvir aqui às terças, mas é uma poderosa alavanca que a todos nós nos convida, quando nos diz, por exemplo, o homem vive para se melhorar a si mesmo, para melhorar os demais, para evoluir do animal ao espiritual, para transformar os seus instintos em intuições, para alcançar planos mais elevados em sentimentos e percepção. E nós por aqui vemos o quanto ainda temos que trilhar. Na hipótese de nós não conseguirmos, vamos supor, exercer qualquer espécie de trabalho, porque pode haver até entre nós, mais distante, alguém a ouvir-nos nessa situação, que não possa trabalhar por limitações físicas, quero dizer também a esses que o Espiritismo nos diz que nós temos pelo menos a possibilidade
de nos trabalharmos a nós próprios, trabalhando aos nossos pensamentos e às nossas atitudes. Então ninguém fica sem propósito de vida. Nós podemos sempre melhorar-nos, independentemente da condição física que temos atualmente. Importa também efetuarmos da melhor maneira as tais tarefas, os tais desafios que Deus nos concedeu, não é? A fim de não virmos depois a perder o resultado das nossas obras. Nós também ouvimos tantas vezes dizer aqui que é cada um segundo as suas obras. Então, se nós almejamos tanto planos de felicidade, o bem-estar, o fim da dor, nós precisamos trabalhar nesse sentido. Ora, isto significa que fecharmos-nos no pequenino mundo das nossas aflições, atormentarmos-nos com 1000 problemas que são, afinal de contas, passageiros, permanecermos no âmbito das promessas, que também fazemos muitos de nós isso só nos atrasa. É o mesmo que permanecermos apenas no campo das palavras. Eu também posso vir aqui todas as terças dizer coisas muito bonitas que retirei dos livros, não é? Do trabalho que eu compilei para trazer aqui hoje. Mas se eu mesma não fizer esforços para mudar, para me melhorar, de que servem todas estas palavras? De que serve toda esta doutrina? De que vale, por exemplo, nós procedermos, que acho que também é aquilo que nós ainda fazemos muito, procedermos como o operário que foge ao trabalho? Ou de comportarmos como as árvores, aquelas que só produzem folhas ou flores, mas que nunca chegam a dar frutos. Estão a ver onde é que eu quero chegar? Nós precisamos de fazer mais que isso, não é? Porque o caminho, afinal de contas, o tal caminho a trilhar, faz-se precisamente no realizar, como eu disse lá atrás, no fazer. E isso implica assumir compromissos e até às vezes também aprender a saber vestir a camisola das boas causas. Porque a cada um cabe a sua autorrealização. E o dever também de contribuirmos para o progresso e para o bem-estar da humanidade em geral. Então nós não podemos posicionar-nos só na posição de eu, porque isso é um sinal de egoísmo. Nós precisamos de perceber que estamos no mundo para colaborarmos em conjunto. Então quem se detém no campo também da imaginação, que também somos alguns de nós, que ficamos a imaginar estas coisas todas e quantos de nós não imaginam o futuro? Ai, se eu fosse assim. Ai, se a minha vida virasse para este caminho, neste sentido, me acontecesse isto, etc, etc. Quem vive nesse campo da imaginação permanece na linha da comodidade, à espera de que algo de extraordinário lhe aconteça. Mas lembram-se do que eu disse lá atrás? Assim como não são as mesinhas que amarram a nossa vida, também não vão ser as outras mesinhas que nos vão desprender destes atavismos em que nós mesmos nos metemos. E o Espiritismo vem dizer-nos que sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias que ainda temos pela frente. Nós é que temos que dar esse passo inicial. Então o Espiritismo vem nos mostrar que a vida é maior do que qualquer coisa que nos aconteça. E nós muitas vezes fazemos como estava lá no início, aquele excerto, a fazer-nos imaginar, não é? Nós não acionamos mecanismos nem de defesa, nem de vamos para a frente, nem de coragem. Nós detemos-nos ali, agarrados, à espera que alguém nos venha salvar. Ninguém salva ninguém, a não ser nós mesmos, não é? Então, nós precisamos entender que a nossa vida é maior do que qualquer coisa que nos aconteça. E nós, quantas vezes, ficamos presos nos acontecimentos da nossa presente existência. Detemos ali, vivemos, por exemplo, o passado, a situação daquela pessoa. Às vezes até vivemos, paramos, sem darmos conta, porque vivemos até os problemas dos outros. Quantos de nós se refugiam até nestas questões, em problemas que não são seus? Nós somos ainda mais alguma coisa. Nós somos também maiores que a própria dor.
Isso também precisamos de entender, precisamos de agarrar dentro de nós próprios. É que nós deixamos que a dor se torne maior que nós. Mas nós é que temos que entender que nós somos maiores que a própria dor. Nós somos capazes de ser maiores que a tristeza, maiores que o desânimo, maiores que todas as perdas. Sabem porquê? Porque nós somos eternos. Somos fruto das nossas escolhas, herdeiros do nosso passado, construtores do nosso amanhã. Está tudo aqui, na nossa mão. É isso que eu vos venho dizer hoje. São esses os caminhos que precisamos trilhar. Ganhar confiança, desprender-nos, desapegar-nos tanto da matéria, trabalharmos no sentido de nos esforçarmos a cada dia, por ultrapassarmos as nossas dificuldades, por ganharmos maiores potencialidades, por aprimorarmos aquelas que já temos. Então, nas sábias palavras da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela diz-nos assim, ainda melhor do que eu, não é? Ela diz assim, és o que de ti mesmo fazes. Aprenda a ser feliz, a amar, a ajudar, de modo a que esse tesouro nunca te seja retirado. Antes se te faça multiplicado, diz ela. Renasceste para conquistar a verdade, adormecida no teu íntimo. Então confia e ama. Tem paciência e nunca desistas. E ela depois continua e diz assim, vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas a apontar o rumo da felicidade. Não deixes ninguém se afastar de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. Mas fazer isto que a Joana nos convida a ser é mais complicadinho do que parece. É bonito deixarmos pegadas luminosas, não é? Pois é. Fazer com que os outros sintam que nós somos estrelas. Enfim, não é assim tão simples. Implica passarmos a ser aquilo que vinha hoje como título do nosso Evangelho, obreiros do Senhor. Trabalhar trabalhar em nós interiormente e também exteriormente para superar-nos a nós mesmos. Então que tenhamos sempre em atenção que determinadas atitudes nossas, do nosso dia-a-dia até, são atitudes danosas, como por exemplo as intrigas, os ciúmes, a mágoa, o ódio, a vingança, seja mesmo que seja só o desejo da vingança, mas aquilo é danoso para nós, é mau. Que todas as ações motivadas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, nos mantêm presos às tais ilusões da vida material. E nós não podemos esquecer algo que eu considero importante e que disse lá no início da palestra. A jornada só é árdua para quem olha para a vida sob a perspectiva da vida material, de uma existência única, por exemplo. Mas se olharmos na perspectiva do crescimento espiritual, com a noção presente, a própria reencarnação já foi comprovada, de que somos espíritos imortais, nós aí perceberemos que isto é só um momento, outros haverá, e que este momento permite-nos construir aquilo que ainda está por vir. É assim que atua a lei de causa e efeito, quando ela nos mostra que toda a nossa atitude, por menor que ela seja, vai sempre atrair uma consequência equivalente. E isso é algo que também o Espiritismo nos recomenda, como alerta, sempre a chamar-nos a atenção, que precisamos ter cuidado com aquilo que fazemos, porque aquilo que nós realmente semeamos também será aquilo que depois colheremos, não é? E afinal de contas, vemos por tudo isto que a vida tem propósitos, e propósitos bem definidos. Precisamos é esforçar-nos para conseguirmos mudar velhos hábitos, aproveitarmos esta presente oportunidade, que é a vida, esta de agora, para evoluirmos ao máximo, seja intelectualmente, seja moralmente. Então urge conhecermos e explorarmos os nossos potenciais inatos, dar um novo significado também às experiências menos felizes, para não ficarmos lá parados, a olhar para aquilo, sem tentar perceber. É como se tivéssemos que ser convidados, sabem aqui, a unir os pontinhos todos da nossa vida.
que isso é algo que nós também só fazemos quando conversamos uns com os outros. Quando temos um daqueles momentos em que começamos a desabafar com alguém, estamos a refletir, sem darmos conta. Começamos a refletir, começamos a contar as nossas experiências e ao mesmo tempo que vamos contando o que nos aconteceu e as decisões que tivemos de tomar por causa daquilo que nos aconteceu, vamos também tomando assim a consciência de que, olha, foi graças àquela coisa que me aconteceu que eu depois mudei, que eu depois acabei por mudar de trabalho. Estão a ver? Nós temos que unir esses pontinhos todos da nossa vida, tal e qual como fazíamos na escola primária ou na pré, quando nos pediam para unir também pontinhos e aquilo tudo criava uma imagem, não era? Lembram-se? É assim. Nós precisamos de unir tudo, porque tudo faz sentido. Esse todo que nós passamos faz sentido. Não são coisas assim, afastadas umas das outras, sem conexão. Está tudo conectado. Então nós precisamos, de além de unirmos esses pontinhos todos da nossa vida, também precisamos, por exemplo, de olhar para todas essas experiências sem ressentimentos. Desvincular-nos daquilo que realmente já passou. Porque o que já passou já ficou lá para trás. Vivermos sem tantas exigências com relação às outras pessoas. Porque nós é que precisamos trilhar os nossos próprios passos. A estrada que a vida nos oferece, não é? E procurarmos ver nos outros companheiros de viagem. E nós muitas vezes temos tantas coisas boas à nossa volta, mas não vemos nada disso. Porque não vemos bênçãos nenhumas. Só pensamos no negativo. Só vemos o que o outro nos fez de menos bom. Mas não vemos o tanto de bom com que também somos banhados, não é? Até porque ninguém vive sozinho. Mesmo aqueles que se consideram na solidão, não estão sozinhos. Nós precisamos de entender que Deus, como eu vos disse também já, é extremamente bom. E Ele nos entregou Jesus como modelo e guia. Vejam só. Para além disso, se calhar Ele considerou que não seria suficiente, porque nós ainda somos assim criancinhas, meias a cambalear nos nossos passos, não é? Então entregou-nos um anjo da guarda, um a cada um, para nos proteger. Que trabalheira. Para nos intuir da melhor maneira. E ainda nos ofertou a prece, para que por meio da prece nós nos possamos conectar melhor com esses seres mais evoluídos que nós, para que possamos receber deles a lucidez que nos falta, o discernimento que não possuímos e tomarmos as melhores decisões, percorrermos o tal caminho de forma mais acertada. Aliás, vamos pensar bem. Se Deus, que é a perfeição suprema, nos modelou de forma a nós podermos encontrar um dia a perfeição, é porque Ele já contava também com os nossos encontros e desencontros, ou seja, com os nossos erros e com os nossos desacertos, não é? Nesta jornada existencial. Isso é verdade, não é? Então nós também podemos dizer com isso que Ele já sabia bem das nossas dificuldades e que por mais trilhos ou caminhos que a gente enverede, não há, efetivamente, caminhos errados. Porque aquilo que nós denominamos de caminho errado é muitas vezes aquilo que precisamente nos possibilitou a aprendizagem. Tomar o sentido daquilo que é o melhor. Então, afinal de contas, sem o erro, nós provavelmente não aprenderíamos com segurança aquela lição. Então, o erro também faz parte. Isto é uma lição também para os mais perfeccionistas. Se nós achamos, por exemplo, que o caminho presente, aquele caminho que nós temos vindo a enverdar nos dias de hoje, não é o mais adequado, que também não nos culpemos. Porque aquilo que o Espiritismo também nos diz é, se não estás bem, muda-te. É hora de mudar. Porque aquilo que nos incomoda também é um convite à mudança. Então, aproveitemos para mudar de direção e para selecionar novos carreiros, novos trilhos, não é? Nós é que achamos que só porque erramos
vamos ser castigados e condenados. Mas, na verdade, ninguém nos condena. Nós é que acreditamos no castigo. Nós próprios nos autopunimos. Temos essa capacidade. Mas não é Deus que nos vai punir. Nós precisamos, então, de aceitar sem condenação todas as sendas que nós percorremos, até mesmo aquelas menos virtuosas, porque todas elas são válidas, se, claro, nós lhe soubermos aproveitar os elementos educativos, porque se continuarmos a insistir em permanecer no erro sem tirar dali uma aprendizagem, não estamos a almejar novas conquistas, não estamos a progredir, não estamos a evoluir. Nós temos, por exemplo, nos fenómenos de déjà vu, o entendimento do quanto a vida se estende além desta vida corporal. E então dar continuidade a este caminho, que não se esgota com o fim do nosso corpo físico, dar continuidade com a tal responsabilidade, aproveitando esses recursos que Deus nos oferta, é dar sentido a todas as coisas, é permitir-nos avançar. Então nós também precisamos ainda de ver mais só um pormenor. Eu prometo não ser muito chata hoje. Eu estou a tentar falar menos. Nós precisamos de entender que não é preciso chegar primeiro. Eu vejo isso muito nos dias de hoje. Os meus alunos ficam furibundos se não são os primeiros da fila. Mas de onde é que veio esta ideia de que temos que ser os primeiros em tudo? Não importa se nós não vamos ser os primeiros a chegar. Importa é chegar, não é? Nós sabemos disso. E de preferência, como nos convidava hoje o Evangelho a refletir, chegar lá de consciência tranquila, de preferência que não seja de mãos vazias. E nós só chegaremos a algum lado, a uma nova experiência terrena, por exemplo, à próxima, que nos aguarda, que nós mesmos já estamos a delinear com os nossos passos, com as nossas atitudes, com o nosso dia-a-dia. Só chegaremos a essa nova oportunidade em melhores condições se trabalharmos hoje para que essas melhores condições se venham a realizar. Então isto também nos leva a uma conclusão muito importante. É de que ninguém se encontra marcado pela fatalidade. O destino é apenas um rumo que afinal cada um de nós escreve consecutivamente em cada ação que gera e que há, por isso, a necessidade óbvia, acho eu, de procurarmos nos alinhar o mais possível com as qualidades e não com os defeitos. Esforçando-nos então por adquirirmos os tais novos valores que nós ainda não possuímos, mas que se outros já possuem, se Jesus, que é modelo e guia, já lá chegou, nós também haveremos de chegar um dia, não é? E como eu vos disse, para além de Jesus, que Deus nos entregou como modelo e guia, para além do nosso anjo da guarda, para além da prece, que eu também já referi, Deus não deixa a ninguém só, em circunstância alguma. Nós temos outros companheiros de jornada que, por amizade, por gratidão, por algum ato bom que nós também já cometemos, que também já praticamos, continuam a acompanhar-nos, a velar por nós, a olhar, a intuir-nos. E, para além desses, ainda há todos estes benfeitores espirituais, como Joana de Ângeles, que eu já mencionei hoje, que igualmente imbuídos de compaixão, diante das nossas aflições, porque nós afligimos-nos muito depressa, estamos muito depressa às mãos à cabeça, não é? Então esses irmãos continuam a enviar-nos aqui e acolá, e nós vemos isso nos livros, mensagens de ânimo, mensagens também de grande esclarecimento. Uma delas, por exemplo, que também é de Joana de Ângeles, é aquela célebre frase em que ela diz: ninguém tem o destino do sofrimento, ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. E isto também nos deixa muito a pensar. E depois temos outros irmãos, também no seu patamar evoluído, que por meio da comunicação, das psicografias, também vêm trazer as suas receitas, as suas dicas para nos ajudar no dia-a-dia. E há um irmão que eu já mencionei aqui numa palestra,
que é o irmão Pedro Leopoldo, José Grosso, que se manifestou em Pedro Leopoldo em 1948, numa sessão com o Chico Xavier, em que ele dizia assim: queres uma receita para melhorar? E essa receita vem num livro que é muito interessante de ler e fácil de ler, e que anima imenso quando a gente está em baixo, que é o livro Lindos Casos de Chico Xavier. E esta é a mensagem 97. E diz assim, ele diz assim: para melhorar é preciso 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente e equilíbrio nos raciocínios. Ele diz-nos muito com estas palavras, na sua maneira simples, não é a Joana de Anjos, com a sua filosofia, não é? Com a sua psicologia, mas também é psicológico o que ele nos diz. Também tem muito conhecimento aqui, porque ele diz-nos realmente nós precisamos caminhar com algum juízo, para caminharmos de forma mais acertada possível. Caminharmos com serenidade. Nós temos um colega aqui que todas as quintas nos lembra da serenidade. Mas a serenidade não é para termos apenas num único dia da semana. Deveria ser alguma postura que nós deveríamos adotar no dia a dia. Sempre que vier a outra, que é a ansiedade, lembrar-se-nos nós do que nos diz o Espiritismo. Tem calma, sossega, não é? Faz uma coisa de cada vez, acerena-te. E isso levará a isto que também este irmão diz: equilíbrio no raciocínio. Porque se às vezes andamos como que desequilibrados, é porque nós próprios nos pomos nessa cama, não é? Nesse género de vibração. Então ele diz-nos assim: é preciso ainda elevação de sentimentos, lá está, conhecer-nos. Depois ele diz pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, lubrificante na cerviz. E depois ele continua e diz assim: é preciso também interruptor na língua. Pois é verdade. Amor no coração, sem dúvida. E uso diário de boa vontade. Lá está, como eu dizia, se também nos juntarmos às boas causas, porque também estamos a pôr em prática valores como a caridade que precisam de ser exercitados. Cada vez mais sentimos isso. Mas no meio de tudo isto ainda há quem diga assim: parece que o mundo perdeu foi o endereço de Deus. Nunca ouviram essa expressão? Parece que o mundo já perdeu o endereço de Deus. Há pessoas que dizem isso, porque veem as coisas tão confusas, não é? Tão mal paradas, como nós dizemos. Pois bem, encontrar esse endereço é procurarmos um lugar em que nós podemos ser úteis e participar. Isso é que é encontrar o endereço de Deus. Então, o Evangelho e a ação nas nossas vidas é o que nós mais precisamos. Para nos acertarmos, para percorrermos o tal caminho enorme, longo, que ainda nos falta, mas que, como vemos, perfeitamente possível de trilhar, de conquistar. Só depende de nós. Eu já não vou dizer mais nada, porque eu acho que hoje fui bastante direta. Durante a preparação desta palestra, eu achei, cá nos meus pensamentos, eu vou tentar não ser muito, como faz aqui um amigo para mim, né? De apontar de dedo, porque esta palestra não serve propriamente para isso. Eu também me revejo aqui. Precisamos todos de nos rever neste contexto. Porque realmente, se calhar, mesmo depois de eu ter dito tudo isto, nós ainda estamos naquele patamar que Leon Denis menciona lá no início. Nós ainda estamos a viver as situações do dia-a-dia, cheios de angústia, a agarrar-nos às raízes, a pendurar-nos nos ramos, a abraçar-nos uns aos outros, na esperança de que tudo isto passe, na esperança de nos apegarmos uns aos outros, de não nos perdermos uns dos outros. E este conhecimento da vida, o Espiritismo traz-nos de uma forma muito clara, muito bem explicada. E agora o resto é connosco.